tua noiva, Senhor, a noiva pela qual o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz, se reúne nessa tarde, nessa noite, para dizer que não há ninguém como tu, que ninguém é como o nosso Senhor, que ninguém é como o nosso Salvador. A tua noiva se reúne aqui, Senhor Jesus, para caminhar em santidade, Senhor, desenvolvendo salvação na tua presença, se levantando no poder do nome de Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, ó Deus. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que habita em nós, é o Espírito que nos dá vida, é o Espírito que nos dá vigor, é o Espírito que testifica em nós que nós somos filhos, que diz que nós não recebemos espírito de medo, mas espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Nós te amamos, Senhor, adoramos ao seu nome. Recebe essa adoração aqui. Aplauda o Senhor, igreja, amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria, pode se sentar, por favor, fique à vontade. Eu gostaria de chamar o Ricardo Rufino, nosso pregador dessa noite. Aplauda o Senhor pela vida do Ricardo. Já foi uma bênção pela manhã, eu tenho certeza que Deus irá falar conosco agora também à noite. Estenda a sua mão aqui, vamos orar pelo Rufino, que a presença de Deus possa nos tomar e que os nossos corações sejam como terra boa, terra fértil, para receber a palavra de Deus agora, amém? Espírito Santo de Deus, nós abençoamos essa palavra, Deus. Nós cremos, Senhor Jesus, na Tua palavra, que ela é verdade, a Tua palavra que liberta. Nós cremos, Senhor Jesus, que a Tua palavra ela é suficiente, Deus. Tua palavra, Senhor Jesus, é o que nos alimenta, nos sustenta, nos dá vida, nos dá vigor. Então, por isso, debaixo dessa autoridade, Deus, que nós clamamos, Senhor Jesus, enche a vida do Teu servo nessa noite, Deus, para que os nossos corações sejam tomados por essa palavra poderosa, que ela encontre em nós, Senhor Jesus, um terreno fértil para gerar vida e frutificar. Abençoa agora o Ricardo, Deus, que ele possa estar cheio de convicção, confiança no poder do nome de Jesus. Que o Senhor o use agora, Senhor Jesus, com abundância, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Tudo bem? Eu ia brincar de manhã, mas vou brincar agora à noite, né? Alguém para mim perguntou assim para mim de manhã: está nervoso? Eu digo: não. Tá tudo bem, né? Por dentro estava aquele monte de coisa, né? Tá bem? Tô bem. Né? E para quem anda mais próximo a mim sabe que eu tenho alguns tiques nervosos. E às vezes quando eu estou muito nervoso, eles começam a querer pular, né? Então eu estava bem de manhã. Agora também estou bem, né? Mas glória a Deus, porque a gente sabe que o Senhor está no controle de tudo, né? Mas é só para quebrar o gelo mesmo. Queridos, a palavra de hoje, como eu falei de manhã, tem sido construída na minha vida há muitos e muitos anos. A palavra de hoje ela é construída sobre Daniel na minha vida, e é uma pena que eu demorei muito tempo para entender o que o Senhor queria dizer comigo sobre identidade e posicionamento. O Senhor nos traz, eu vou ler aqui em Daniel, e Daniel 1:8, está ali. E eu confesso, pastor Levi, é tão estranho quando alguém me chama de Ricardo. Ricardo, parece que alguém está bravo comigo, né? Tanto tempo que as pessoas me conhecem como Rufino ou Rufus, que chega a ser engraçado quando alguém fala Ricardo. Mas esse foi o nome que o Senhor me deu, né? Esse faz parte da identidade que Jesus me deu. Em Daniel 1:8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E ali continua dizendo que esse oficial, né, se agradou de Daniel e foi falar com o rei. E teve a permissão para que ele não comesse daqueles alimentos que ele julgava impuro, né, na época do rei Nabucodonosor. E assim começa. Mas o que eu quero já chamar a atenção logo no começo para isso, a palavra que mais me chama a atenção, queridos, é: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro e comer a comida. E essa palavra decisão, queridos, ela tem que permear a nossa vida o tempo inteiro. A nossa vida ela é feita de decisões, sejam elas boas e sejam elas ruins. Alguns poderiam dizer não tão boas, mas eu sou muito franco. Tem decisão boa e tem decisão ruim. Não vou romantizar as nossas decisões que não são boas. Tem boas e ruins, ponto.
não são tão boas. Não. Boas e ruins. Mas o fato é que Daniel, queridos, nos traz, ele é um exemplo de fé para a gente, porque desde garoto ele foi levado para a Babilônia, né, dentro de uma seleção de rapazes inteligentes, bonitos, ali como a Bíblia diz, para se tornar servo do rei. Ele e seus amigos, né, aqui a maioria conhece essa história de Daniel, até muitos cristãos não conhecem, mas, quer dizer, muitos não cristãos conhecem. Mas é o seguinte, o que é o mais interessante? Daniel ele foi levado adolescente, jovem, viveu na Babilônia, foi instruído por lá, e aí já começa o grande mistério de Daniel, a grande importância que ele tem para a gente como exemplo, queridos. Ele estudou lá, ele foi ensinado 3 anos aprendendo a cultura babilônica para servir ao rei. Contudo, ele não se corrompeu com os valores que ele aprendeu. Então já começa a diferença aqui, queridos. Não importa onde você está, quem está perto de você, ou as instruções que estão chegando no mundo para você, você tem a decisão de até aprender, entender, mas não se contaminar com os valores. E isso Daniel fez. E nos 12 capítulos de Daniel, em todos os capítulos, você vai ver que ele toma decisões o tempo inteiro. E essas decisões permeiam quem ele foi para a nossa história. E nós deveríamos seguir esses exemplos. Mas a gente não segue sempre, né? E eu vou falar por mim. Eu fui um garoto que... agora eu me senti tão velho, né? Eu fui um cara que sempre disse assim, eu sei quem eu sou. Eu batia no peito e dizia para as pessoas assim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Antes de ser crente. E depois que eu me tornei, né, que eu me converti, eu continuava batendo no peito, eu sei quem eu sou. Mas chegou um tempo, queridos, que o Senhor me disse assim, você é aquilo que os outros pensam de você. Você é um seguidor da maioria. Você não é quem você pensa que você é. Eu disse, como assim, Senhor? Ele falou, você segue os outros. Você não se posiciona. E aquilo doeu muito, queridos, porque eu batia no peito e dizia, eu sei quem eu sou. Mas quando o Senhor me disse, você é aquilo que a maioria quer que você seja, aquilo doeu muito em mim. E eu comecei a pedir para o Senhor, mas por que isso? E o Senhor começou a me levar a alguns momentos em que, quantas vezes eu pedi para Deus, Pai, eu quero romper. Pai, eu quero ser diferente. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. Deus, eu quero me tornar um grande homem em você. Eu quero fazer as tuas obras como o Senhor deseja para mim. Só que, quando a gente faz uma oração sincera, queridos, o Senhor nos responde. Nem sempre é doce. Às vezes é duro. E quando o Senhor me disse que eu era um seguidor da maioria, aquilo doeu. Mas doeu muito. Porque o Senhor estava dizendo assim, você é influenciado pelos outros. Você tem sido influenciado pelos outros. E você decide ser influenciado pelos outros. Queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas e muitas vezes, eu não fiz como Daniel fez. Daniel, ele dizia não. E ele não estava nem aí se alguém ia jogar ele na cova dos leões. Se ele ia ter que passar por uma fornalha quente. Mas eu estava. Eu às vezes dizia não para as pessoas, ou às vezes eu dizia sim para as pessoas, simplesmente por medo delas não me aceitarem. Ué, mas eu não era um cara que batia no peito e dizia, eu sei quem eu sou? Mentira, eu não era. Porque a primeira vez que alguém falava para mim, vamos fazer isso, e eu julgava que essa pessoa era importante, eu automaticamente falava, se eu não fizer o que essa pessoa me pediu, ou não colaborar com ela com o que ela quer que eu faça, ele não vai gostar de mim. Queridos, e quem diz que ele tem que gostar de mim? Quem tem que gostar de mim é Jesus. Quem tem que gostar de mim é minha esposa, as pessoas que me amam. E ainda assim eu tenho que posicionar. Mas quantas vezes eu deixei os meus valores serem corrompidos, simplesmente por não aprender a dizer não? Não. Era simples. Mas eu não podia dizer não. Porque afinal, se eu dissesse não para um amigo, ele não ia mais gostar de mim. Se eu dissesse não para um chefe, eu não ia ser mais um colaborador querido. E eu aceitava, queridos, durante muito tempo. Eu aceitei com que os meus valores fossem corrompidos. E esses valores corrompidos já quase destruíram a minha casa. Já quase destruíram meu casamento. E hoje eu dou graças a Deus, que quando o Senhor começou a me ensinar a dizer não para aquilo que não é dele, a minha vida mudou. Ela começou a mudar. E eu tenho aprendido isso, queridos, a dizer não. Mas é muito fácil dizer não. Daniel era um mestre em dizer não. Ele tinha o dom de dizer um não
Porque ele sabia quem ele era. Simplesmente ele sabia quem ele era em Jesus. Ele sabia o que ele era e quem era Deus. Ele sabia quem ele servia. A ponto de chegar no capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho, e começa aí. Nabucodonosor tem um sonho, e ele simplesmente não é interpretado. Ele chama profetas, chama magos, feiticeiros, e pede: ei, revelem o meu sonho. Revelem o meu sonho. E os magos, os feiticeiros se agitam e nada. E ele continua: vamos, eu sou o rei. Queridos, e aquela época, viver com um rei era morte e vida todo dia. Se o rei não gostasse de um vinho que você serviu para ele direito, acabou. Morte. Não tem aquele filme lá das crianças que corta-lhe a cabeça? Acho que é o Alice no País das Maravilhas, né? Que a moça fala o tempo inteiro: corta-lhe a cabeça. Era isso. Não serviu o vinho direito para mim. Não serve. Nossa, mas só serviu da taça para cá. Mata. Não serve mais para mim. Era desse jeito. E nesse contexto, né, nas primeiras experiências que Daniel começa a ter, chega um momento que Deus, Nabucodonosor se enfesa, fala o seguinte: ó, ninguém consegue adivinhar nada aqui. Vocês estão, mas nos conta o teu sonho para a gente interpretar. E aí ele fala assim: chega. Ninguém interpretou nada aqui, vocês não servem de nada, vocês querem me enganar, morte a todos. E morte a todos incluía Daniel e seus amigos. Aqueles monte de nome que a gente sempre fala, né? Abednego e trava-línguas. Mas aí você começa a entender quem era Daniel, o quanto ele conhecia de Deus e o quanto ele tinha intimidade com Deus. Que nesse contexto todo, Daniel não estava naquela muvuca e ele fala assim, ele encontra com o oficial e fala: ei, o que está acontecendo nessa agitação toda? O oficial: não está sabendo, Daniel? Deus mandou matar todo mundo, porque ninguém interpretou o sonho dele. E Daniel fala: espera um pouquinho, deixa eu falar com o rei. Rei, é o seguinte, me dá uns dias, eu vou ali falar com Deus e eu trago a revelação para você. Caramba, até então, os próprios magos, feiticeiros diziam: nenhum homem pode fazer esse feito. E de fato, queridos, nenhum homem poderia fazer esse feito. Mas Deus poderia fazer esse feito através de um homem. E aí começa a mudança. Então Daniel vai, ele ora, ele busca o Senhor dá a revelação do sonho para ele, que o rei não tinha contado, traz ao rei e tudo permanece bem. Uau, que bacana. Daniel foi lá, buscou Deus, mas queridos, notem, quantos hoje de nós podemos fazer assim, de tomar uma decisão? Espera aí, eu vou ali orar, buscar a resposta de Deus e vir com ela assim rápido, fácil? Eu não consigo, eu tenho que pedir muito, porque falta muito ainda para chegar na intimidade que eu quero com Deus. Começa por aí a identidade de Daniel. Mas até aí está bonito, está fácil, está poético, está romântico, uma revelação, que maravilha. Mas não foi assim nos outros capítulos. Nos outros capítulos a coisa começa a ficar um pouco mais quente. E aí Daniel começa a sofrer, porque as pessoas começam a procurar coisas para que Daniel seja derrotado, seja, do reino, enfim, tirem ele do reino. Então, queridos, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente daquilo que Daniel apresenta no primeiro capítulo. Daniel é o seguinte: Daniel, você vai adorar essa estátua de ouro aqui. E se você não adorar, morte. Daniel fala: rei, desculpa, mas eu não vou adorar, porque eu vou adorar a Deus. Agora, queridos, ele sabia ali, era o contexto da época. Se eu não fizer o que o rei mandou, corta-lhe a cabeça. Simples. A decisão é: eu vou morrer. Hoje, às vezes a gente se compromete com coisas que não são saudáveis, mas Deus ainda nos dá a chance, pela sua misericórdia, de se arrepender, de buscar e chorar, colocar o coração diante de Deus. E Ele reverte uma situação. E a gente está acostumando com isso. E a gente deveria cuidar com isso. Não, porque eu sei que se eu der uma mancada, eu vou correr aos pés do Senhor, vou me arrepender e está tudo bem. Eles não tinham essa época. Essa época não era desse jeito. E acontece: Daniel, acabou para você. Você vai morrer. Tá bom. Ele sabia que ia morrer, vai ser jogado na cova dos leões, ou vai para a fornalha quente. Ele dizia: eu vou. Eu sei quem é o meu Deus. E eu não vou me corromper com valores que eu não conheço, com valores que não agradam ao Senhor.
E a história vocês conhecem, queridos. Daniel é jogado na cova dos leões e sai vivo. Daniel é colocado na fornalha quente e o Senhor caminha com ele ali. Vocês conseguem imaginar? Uma fornalha quente, um lugar tão quente, no nível que a Bíblia diz que quando os homens colocaram eles lá dentro, eles morreram de tão quente que estava a fornalha, eles estavam lá de fora, mas Daniel foi colocado lá dentro, ele e os amigos dele. E simplesmente de 3 homens que o rei via, ele começou a ver 4, jogou 3 e viu 4, o Senhor com eles em meio à fornalha. Queridos, Daniel sabia que Deus ia salvar ele, então ele se comprometeu e falou: eu sei quem eu sirvo. E essa é a identidade, queridos, que eu quero trazer para vocês hoje. Falar um pouco desse Deus que tem me chamado há algum tempo para construir isso. Essa identidade. E identidade, queridos, é posicionamento. De manhã eu falei, quantas e quantas vezes eu orei ao Senhor: Deus, eu quero romper, Pai, eu preciso romper, eu preciso de algo novo, eu quero algo que me traga, Senhor, uma nova vida em Ti, algo diferente, eu quero profetizar, eu quero andar com o Senhor, eu quero acordar e dar bom dia para você, Jesus, eu quero dar bom dia. Eu pedi muitas vezes isso. E queridos, não tem nenhum problema com os eventos, não tem nenhum problema com esses movimentos. Eu gosto. Quem aqui não gosta? Eu gosto de, quando tem um profeta, ele traz uma palavra para você, é maravilhoso, queridos. Mas o problema é que a gente fica só na primeira página, e depois questiona Deus, por que as coisas não acontecem? Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim: eu recebi uma palavra lá não sei aonde, não sei quando, e lá. Passa um tempo, a pessoa fala: cara, você acredita que Deus falou comigo de novo sobre isso? E passa mais um tempo. Você acredita que foi o lugar e Deus falou de novo comigo sobre isso? Espera aí. Será que Deus está falando 3, 4 vezes a mesma coisa para você porque Ele precisa te lembrar? Ou é porque você não está se ligando no que está acontecendo? Ele está te dando uma chance de, eu estou falando, e você não está se ligando. Queridos, é muito fácil ouvir uma palavra no mover, se mover no Espírito, e ficar na primeira página. Deus falou comigo no encontro, eu fui no evento, eu fui no seminário e foi maravilhoso. Só que aí chega na segunda-feira, você começa a agir diferente daquilo que Deus trouxe. Deus trouxe a palavra, Deus trouxe o impulsionar na sua vida, Deus trouxe tudo o que vai acontecer. Só que a gente nega Jesus. Ah, mas como assim eu nego Jesus? É fácil a gente falar que Pedro, e eu fui e sempre falei isso, Pedro é um baita vacilão, Pedro é um ramelão, negou Jesus 3 vezes, ele andava com Jesus, ele andava, caminhava. Júnior, você que é um cara que gosta de ler, você que é um cara que gosta de, né, cara, eu admiro demais o quanto você conhece. Imagina você andando com o mestre ali, Júnior, da fonte, ele falando e você, cara, eu fico imaginando, ia ser muito bom, não é verdade? O Júnior gosta disso, ia ser demais. Mas aí o Júnior vai lá e ramela. E é fácil eu criticar ele. Júnior, mas você andava com Jesus, cara, você estava do lado dele, você negou ele 3 vezes, 3, queridos. E quando eu orava ao Senhor, um dia Deus disse: você já me negou muito mais do que 3 vezes. Você vive me negando. Você está me negando muitas vezes. Senhor, eu estou te negando. Sim, você me nega quando você é chamado para fazer algo que são valores que vão comprometer a nossa comunhão. E você ainda aceita, achando que não dá nada. É só uma pequena coisa. Você me nega, filho, quando você rola um Instagram e aparece um Reels com mulheres de calça leg. E você se engana quando fala que é só porque você está fazendo academia e está vendo suplementos. Quando na verdade, você está vendo as calças legs das mulheres. Estou dando um exemplo geral, queridos. Mas já fiz isso um dia. Muitos anos atrás eu já fiz isso. Me enganava. Eu estou negando a Jesus, queridos. Ou não? Ou você acha que Jesus está lá e não está vendo você? Você já viu aquele meme que aparece que as pessoas vão dar risada de alguém? Aí aparece Jesusinho assim, ó. A pessoa fala: opa, parei. Tem um memezinho, né? Acho que não sei se é TikTok, que aparece Jesus olhando assim, quando você dá risada de algum meme. Não, é diferente. Jesus está vendo tudo o que a gente está fazendo. Só que muitas vezes a gente escolhe negar Jesus. E ainda fala de Pedro. E às vezes a gente fala até do outro irmão que caiu, ou de uma outra igreja, queridos. Quando na verdade isso chama-se falta de posicionamento. Ou seja, o Senhor está trazendo hoje para a gente que todos nós temos uma identidade. E isso o Senhor foi muito claro comigo.
Todos nós nascemos com uma identidade. Deus nos fez único. E não tem a ver com CPF ou com um número de identidade. O Senhor te deu um RG, o Senhor te deu uma identidade firmada nele, uma identidade cuja filiação é Jesus Cristo, a filiação é Deus, e essa identidade Ele te deu. Ele fez um DNA diferente para cada um. E a luta dos cientistas hoje em dia é descobrir o DNA dos homens, decifrar, e não conseguem, porque Deus fez único. Júnior, o Levi, todos nós, a Renata, o Senhor hoje. Só que nós, devido às circunstâncias da vida, por medo, seja lá o que você passou, queridos, e desculpa, eu já arrumei muitas desculpas pelo que eu passei na minha vida. E quando eu converso com o Senhor, todas elas Ele me mostra que eu tinha uma oportunidade de fazer a diferença, ou de dizer não. Mas eu escolhi dizer não. Porque a minha identidade, por algum momento, ela foi suja. Colaram um papel em cima dela, para que eu não pudesse ver quem eu era. Afinal, eu estava dizendo sim para o mundo, para muitas coisas do mundo, mesmo já estando na igreja, e dizendo não ao Senhor. O sim e o não, ele tem a mesma função. A única diferença é que ele muda do lado que você está. Para todo sim tem o não, e para todo não tem o sim. Então, se eu escolho me corromper na minha empresa, porque meu chefe pediu para eu manipular os números, e eu sou crente, e ele sabe que eu sou crente, e está todo mundo de olho em mim. E ele fala, manipula os números. Não, põe outro número aí. E eu falo para ele, tá bom. E eu me convenço dizendo, meu chefe mandou, né? E agora, porque o chefe mandou, você tem que fazer isso? Valores, queridos. Valores não se negociam. Valores não se negociam. Nossa, mas Rufino, você vai falar não pro seu chefe? Vou. Hoje eu falo. Um dia eu não falava. Para quem me conhece há mais tempo, eu não falava mesmo. Eu dava um jeito de me enganar, essa palavra, para que as coisas acontecessem e a minha consciência ficasse um pouco mais leve, dizendo, afinal foi meu chefe que mandou manipular os números, né? Foi meu chefe que mandou contar uma mentirinha, não sou eu, é a empresa. Mas, queridos, quando a gente faz isso, esse é um exemplo prático, sabe o que a gente está dizendo? Primeira coisa, a gente está negando a Jesus. E Daniel fez o contrário. Todas as situações, em todos os capítulos que eu gostei de Daniel, ele fez o contrário. Ele disse não quando não precisava dizer não. E ele passou por momentos complicados. Mas todo momento complicado que ele passou, o Senhor, na sequência, eleva ele e glorifica o nome do Senhor através disso. Ele traz Daniel para uma posição melhor e o nome de Deus é glorificado. Ah, mas eu vou dizer não? Vai dizer não. Sabe, queridos, dizer não, muitas vezes vai significar perder amigos. E eu falei de manhã, perdi muitos amigos. Muitos amigos. Amigos que eu amo ainda. Pessoas que eu gostaria tivesse vivendo comigo o que eu vivo no Senhor hoje. Pessoas que eu amo. Familiares próximos que acabei ficando um pouco mais distante, que eu gostaria de ter mais perto de mim, mas que eu tive que falar não para eles, e eles não me respeitaram. Agora eu te pergunto, queridos, quando você tem uma amizade, que quando você fala não para ela, ela não te respeita, ele é teu amigo de verdade? Ou só você é amigo dele? E eu descobri que eu era amigo de muitas pessoas, mas muitas pessoas não eram as minhas amigas. Porque quando eu falei o primeiro não, eu comecei a falar o primeiro não, as pessoas se afastaram de mim. Nossa, mas você mudou, hein? E cara, que bênção foi ouvir isso. É bom ouvir isso. Você mudou. Nossa, Rufus, você não é mais o mesmo, hein? Graças a Deus eu não sou mais o mesmo. E eu nem quero que ser. E ano que vem eu quero ser diferente do que eu sou esse ano. Eu quero ficar mais próximo. Eu quero parecer cada vez mais com o meu Jesus. Eu quero parecer cada vez mais com o meu Pai. Queridos, e é isso. Talvez o não que você tem que dizer hoje, dentro da sua identidade e posicionamento, vai lhe custar um emprego. Repito, não estou mandando ninguém pedir a conta aqui, não tem nada a ver com isso. Mas vai orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, como de costume. E ele buscava o Senhor. E quando ele dizia um não, ele tinha certeza de que alguma coisa ia acontecer. Mas algo maior aconteceria na sequência. Ao ponto dele falar, me põe na fornalha quente. Me põe junto com os leões. Aqui, queridos, tem alguém hoje, por exemplo, ou alguém que está online,
que já passou por uma situação de morte como essa, ou você faz isso, ou você vai morrer, assim como Daniel, assim como os personagens da Bíblia? Acho que não, nem eu. Então pense, queridos, se Daniel conseguiu e nos mostra na Bíblia que o não dele é custoso, eu não estou dizendo que é fácil, mas depois ele é prazeroso e ele é muito melhor, por que a gente não diz não? Sabe por quê? Porque a gente tem medo de não ser aceito. Eu tenho medo de que o Walter não gostar de mim quando ele me pedir alguma coisa. Se o pastor Levi pedir para mim, Rufino, você pode ir lá na praia buscar um negócio que eu esqueci? E eu não tenho condições financeiras, não tenho carro, não tenho nada. Ai, eu vou ter que fazer isso porque o pastor Levi me pediu. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou pedir um carro emprestado. Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso, o pastor Levi vai pensar o quê de mim? Vai pensar que você não pode. Então você chega para o pastor Levi, desculpa, eu não posso. É simples assim. E ele não vai deixar de gostar de você, porque você não foi na praia buscar algo para ele. É claro que eu estou trazendo uma coisa maior, exagerando um pouquinho nos casos, mas em casos menores a gente faz a mesma coisa, queridos. Você quer um exemplo muito prático sobre isso? Questão financeira. Muitos de nós, e minha esposa sabe disso, a gente começou a ter um equilíbrio maior nas finanças quando a gente começou a se posicionar. Mais ela do que eu, confesso. Porque eu sou mais sonhadora, eu sou mais uau. E ela é a pessoa que é... Lá em casa o inteligente é a Renata. Ela é inteligente, ponto. É mais fácil falar assim. Ela é inteligente, ela é o pé no chão, ela tem o controle. E eu sou aquele cara que, vai dar. Não, amor, vai dar. Olha aqui, a ponto de querer manipular às vezes as coisas. Essa é a verdade, não vou mentir para vocês. Mas Deus tem me ensinado a isso, a não ser assim. Só que a gente começou a dizer não. E as coisas começaram a melhorar na nossa vida. Por quê? Porque antes, alguém vai jantar num lugar legal. Amor, vamos? Ela falava, ri. Não dá? Não, mas Renata, vamos aí, porque, pô, Renata, né, vai ser legal, vai dar um jeito. Deus vai dar um jeito, depois Deus coloca na nossa conta o dinheiro, Deus faz um milagre. Querendo jogar na conta de Deus uma coisa que é responsabilidade minha de controlar as minhas finanças, está errado, queridos. A gente se mete em confusões esperando que Deus limpe elas. A gente se mete em confusões intencionalmente, já esperando que Deus resolva as nossas confusões. Quando na verdade chega o momento que Deus está falando assim, ei, igreja, ei, queridos, está na hora de mudar essa maturidade. Eu preciso que você interaja comigo. Eu preciso que você interaja com as minhas decisões. Não fique só esperando cair do céu. Deus, ele faz isso. Principalmente com as pessoas mais novas na fé, que ainda não entendem a maturidade. Deus traz, Deus muda. Mas, para muitos de nós que já têm caminhada com Cristo, chegou a hora de ter maturidade e ter interação com Jesus nas responsabilidades que Ele nos dá. Então, começamos a... E quantas vezes? Não, vamos sim. Passa no cartão de crédito. Depois a gente dá um jeito para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. Não tinha. Mas a gente dava um jeito. A ponto de uma época, queridos, quando Deus começou a nos ensinar sobre isso, esse posicionamento em todas as áreas, qual foi a nossa decisão? Vamos cancelar o cartão de crédito. O quê? Nós cancelamos nosso cartão de crédito. Porque era um jeito que eu dava de fazer coisas que eu não podia fazer. Mostrar para pessoas alguém que eu não era, fazendo algo que eu não podia fazer, para impressionar os outros. E aí, na frente dos outros, o Rufus é mó bonzinho. Cara, ele é bonzinho. Ai, que legal que ele é. E lá em casa, o pau quebrando, queridos. O estresse rolando. Walter falou, na área financeira é pesada. Queridos, a área financeira, quando ela está difícil, no casamento, vai ter briga hoje. É assim que funciona. Então, nós decidimos cancelar o nosso cartão, que a gente não sabia mexer com isso. E sem o cartão, a gente não podia fazer mais nada que não era do nosso alcance. Outra coisa, queridos, que Deus tem me ensinado, e é um exemplo muito prático sobre posicionamento, a gente vai falar sobre outros posicionamentos, principalmente para homens, WhatsApp, queridos. Grupos de WhatsApp. E não tem nada de errado com o grupo de WhatsApp. Não tem nada de errado você estar em grupos de WhatsApp. Mas eu graças a Deus, não tenho problemas com pornografia, e espero não ter, né, oro para isso. Já fui jovem, já tive acesso, já acessei isso quando era jovem, claro que sim. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês.
tinha um grupo de primos, sobrinhos, irmão, um grupo muito bacana. Era um grupo Eu tenho um sobrinho que mora aqui agora, mas a maioria dos meus primos, sobrinhos, moram em São Paulo. Cara, quando criaram o grupo, que gostoso. Olha a foto do Rufus quando eu era pequeno, eu tinha pinta. Foto do meu irmão, foto quando eu era magro. Eu adoro aquelas fotos. Olha, será que eu consigo ser assim um dia? Não vai rolar. Né? Posso não ser a mais. Fotos das minhas irmãs, meus pais, meus primos, empinando pipa, jogando bola. Fotos legais, brincadeiras sadias. Uma coisa muito gostosa. Até que um dia, pinto uma foto. E aí eu não deixo baixar automático, né? Não deixava baixar automático. Essa foto está estranha. Eu não vou abrir. Tratava-se de uma mulher nua. Falei, vamos parar. Nunca fizeram isso no grupo, né? Passou um dia de novo. Aí eu falei, queridos, é o seguinte. Vocês me conhecem, sabem que eu sou cristão, né? Enfim. Não rola. Se vocês continuarem fazendo isso, eu vou sair do grupo. Porque não cabe mais para mim isso. Não cabe mais para a minha vida isso. Aliás, não deveria caber para a vida de ninguém. Independente se você é crente ou não. Beleza. Não, fica aí tranquilo. Não sai do grupo não. Acho que eu nem comentei de manhã. Aí me chamaram no particular. Mano, para que isso? É só você não abrir. Para de frescura. Para de frescura. Deixa de ser mimimi. Você nunca foi assim, tá de bobeira agora? Falei, olha, fulano, pessoa muito próxima a mim. Não vai rolar. Se você não me respeitar, eu vou sair do grupo. E eu quero que você me respeite. Eu não respeito seus vícios, eu não respeito seu estilo de vida. Você não fala nada. Então, eu estou te respeitando. Só que eu quero que você me respeite. Tá bom. 1, 2 dias, saí do grupo. Mas poxa, de novo. Me colocaram no grupo. Falei, queridos, eu disse para vocês. Se continuasse, eu sairia do grupo. E eu saí. Peço que com todo carinho vocês respeitem minha decisão. Quiserem conversar comigo, vai ser um prazer. E alguns dos meus primos até conversam, ainda eles mandam foto de quando era, ainda continuam mandando umas fotos, mas com conversas particulares. Outros até disseram, pô Ricardinho, massa, hein, você tá certo. Mas ninguém falou nada no grupo lá. E acho que no grupo ali, queridos, acho que todo mundo é casado ali já. Hoje já é todo mundo casado naquele grupo que eu estava. Não dá. Minha mãe sempre dizia, minha mãe diz, filho, quem aos porcos se mistura, farelo come. E ela dizia o seguinte, se você estiver na rua, e lá em São Paulo o pessoal falava rota, né? Quando a rota passar, se você estiver naquele grupinho de maloqueiro, eles vão te levar. E você não vai ter tempo de explicar que você não... Eu estava ali só batendo um papo, eu não faço parte da roda deles. Acabou. Passou o trem e levou todo mundo. Posicionamento, queridos. Nós vamos perder a amizade, sim. Talvez nós vamos perder mais coisas do que a gente imagina. Mas Deus traz coisas maiores, queridos. Maiores para nós. Daniel, ele fez muito isso. Ele disse não. E ele disse sim ao mesmo tempo. Então, queridos, às vezes a gente foca muito no não. E eu falei, ainda no culto da manhã, por que nós, cristãos, colocamos tanto peso nas coisas que deveriam ser naturais? Naturais. Vou dar um exemplo. Vai começar o jejum da igreja. Uou. E deveria ser o contrário. Vai começar o jejum da igreja. Eu estou falando porque eu já pensei assim. E vira e mexe, toma umas rameladas também, queridos. Mas vai ter um negócio na igreja. Por que a gente coloca um peso nas coisas tão grandes da igreja? As coisas de Deus. Esquece a igreja, de Deus. Mas para as coisas do mundo a gente, se corrompe facinho. Você vai jogar bola de madrugada, só para não dizer não para alguém. Você vai para um evento, só para não dizer não para alguém. Evento que você não precisa. Já fui em alguns eventos, queridos, com investidores, que eu não precisava estar. Mas eu me enganei. Não, eu preciso estar lá com os investidores. Mas era um rolê. Mas os investidores e os clientes estavam numa balada. Não, mas eu preciso estar com eles. Poxa, é um evento com os meus clientes, né? Eu vou lá para a balada, porque afinal são os meus clientes. Mentira.
Eu estava me enganando e dizendo não aos meus valores. E ó, eu já era crente, queridos. Não aos meus valores. Só que o pior, eu estava dizendo não para Jesus. E isso, queridos, quando eu penso, eu falo, uau, como eu te neguei, Jesus. Como eu neguei você através da minha falta de posicionamento, da minha falta de identidade. Queridos, temos que ficar atentos para não negar Jesus. Faz um cálculo aí de quantas vezes você já negou Jesus através das atitudes erradas que a gente faz. E às vezes a gente tem coragem de falar de Pedro. Pedro falou que foi negado 3 vezes. Só no passado deve ter negado umas 15 com atitudes erradas. E é isso. Outro exemplo, queridos. Decidi sair de todos os grupos de WhatsApp. Afinal, eu estava me posicionando, pastor Levi. Agora eu sou um cara posicionado. Eu aprendi a dizer não. E comecei a dizer não, queridos. Um monte de gente. Tem gente que não gostou, tem gente que gostou. Muitos me respeitaram. E aí dentro de um outro grupo do WhatsApp, que eu participava, tem alguns amigos ali da minha área, da área que eu trabalho. Alguns gerentes do meu nível. E aí tem diretor, tem CEO, tem tudo com O lá. É Chief, agora os nomes modernos, né? É CEO, é Chief, é não sei o que lá, BP. E alguns já foram meus executivos, outros eu trabalhei para eles. E aí quando eu fui sair desse grupo, queridos, me veio aquela coisinha, sair desse grupo para quê? Esse grupo não tem pornografia. A galera brinca, zoa naquele grupo ali, mas traz muita informação de mercado. Às vezes eu precisava de uma informação de cliente, que era às vezes até de colega meu, de concorrentes, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Está rolando uma proposta assim, como é que eles estão? Eles estão pagando bem? Como é que está o faturamento desse cliente? Vale a pena? Ele falou, ó, para nós eles pagam direitinho. Informações de mercado sadias, sabe? Sigilosas às vezes, mas entre amigos, né? Ok, não tinha nada de errado. E aí o senhor falou para mim, você não vai sair desse grupo? Não precisa, bobagem, é um grupo inofensivo. Afinal, é um grupo de pessoas do trabalho, um grupo legal. Mas não era, queridos, para mim. Na verdade, quando o Senhor me confrontou, por que eu não saí daquele grupo? Simplesmente eu não saí por medo que aquelas pessoas não me aceitassem mais. Porque afinal, tem pessoas ali que tinham o poder da caneta. Que se eu ligar hoje, estou precisando de um emprego. Amanhã eu começo a trabalhar, queridos. São pessoas que já me conhecem de mercado, já trabalhei junto, já trabalhei para outros. De verdade, eu não estou querendo me gabar, pelo amor de Deus, mas ó, fui mandado embora, preciso de emprego amanhã. Eu começo a trabalhar amanhã. Só que isso eu não tinha percebido. Eu estava com medo de sair desse grupo, porque afinal lá tinha CEO, diretor, VIP, todo mundo gente grande. E eu não saía do grupo por medo. Medo de aceitação. Medo de não me aceitarem mais. Eu falei, Senhor, mas... E o Senhor começou a falar comigo. Queridos, e aí chegou o momento que o Senhor falou assim, para de me diminuir. Opa, peraí. Você está me diminuindo, filho. Você não está confiando em mim. Queridos, porque quando eu estou num grupo onde eu não saio por medo do que as pessoas vão falar ou do que elas podem fazer, eu estou simplesmente dizendo, Jesus, vou ficar nesse grupo, porque esses caras aqui podem me dar emprego. Esses caras aqui podem me ajudar a arrumar um emprego novo, se eu precisar. Já o Senhor... também, né? Não. Eu estou dizendo, Senhor, eu não confio em Ti. Vou ficar nesse grupo, porque aqui eles podem me arrumar emprego. Mas minha vida sempre foi permeada assim, queridos, pela misericórdia e a graça de Deus. Eu já alcancei cargos que eu nem capaz era. Nem merecia tecnicamente. Mas o Senhor me colocou em lugares onde Ele me honrou. Onde Ele me deu capacidade. Onde Ele me ajudou a construir uma história em lugares que eu passei. Porque Ele fez isso. E quando eu olhei, falei, Senhor, me perdoa. Primeiro por diminuir você. Segundo por não confiar em você. Simplesmente pelo medo de não ser aceito. Um medo do que vão pensar de mim. Então aquela frase que Deus me falou faz todo sentido, fez todo sentido na minha vida. Eu sou aquilo que a maioria quer que eu seja. Ou seja, a voz da multidão, queridos. O Luciano Spirato tem um livro que fala sobre isso, a voz da multidão. E fala muito, é muito bacana. Mas, queridos, eu quero trazer para vocês é isso, posicionamento. A gente precisa se posicionar. Chegou uma época em que a igreja precisa voltar às origens,
as raízes. O Júnior pregou sobre o Éden aqui na semana passada. De volta ao Éden. E aí o Senhor traz uma palavra sobre identidade. Eu não sei qual vai ser a próxima, quem vai pregar. Mas não tem coincidência, queridos. Deus está nos chamando a nos posicionar. Chegou a hora da gente parar de se corromper com coisas pequenas. Coisas que não nos levam a nada. Porque afinal das contas, queridos, quando a gente faz algo que não está de acordo com o Senhor, a gente sabe. E aí está o grande problema. A gente sabe. Você sente ali, ó. Ai, vou fazer isso. Ai, mas... Só que aí, se você não se posiciona, na sequência você está se enganando já. Porque você começa a se convencer de que aquilo tem que acontecer. E aí, acabou. E começam as pequenas coisas. Você começa a uma mentirinha, a um convencimento. E quando você vê, queridos, a sua identidade está totalmente fragmentada. E os propósitos de Deus para a sua vida, você já nem sabe mais qual é. Sabe por quê? Porque você começa a querer mudar de igreja. Começar a querer ir em eventos e eventos para Deus falar com você. Queridos, Daniel, e não tem nada contra mudar a igreja, queridos. Eu servi uma igreja por 10 anos. E um dia o Senhor me mandou mudar. O Senhor pediu que eu mudasse. Mas eu orei. Eu fiquei algumas noites sem dormir, até que eu entendesse que o Senhor falasse. Eu cheguei a correr para um pastor, falar, e aí? Ele falou para mim assim, eu sei o que você quer. Você quer ouvir de mim que você tem que mudar de igreja. Isso não vai acontecer. Vá buscar a resposta direta em Deus. E eu fui fazer isso. Fiquei algumas noites sem dormir, até que o Senhor falou para mim, então não tem a ver com mudar de igreja que eu vou falar. Mas Daniel, queridos, passou por 4 reis diferentes. Nabucodonosor, Baltazar, Dário e Ciro. Por 4 reinos diferentes. 4 reis diferentes. E às vezes a gente reclama, queridos, porque a nossa identidade está com uma sujeirinha de um governo de igreja que mudou. Mas afinal, se a gente confia no Espírito Santo, a gente entende que o Espírito Santo está na casa, se ele está mudando o governo da igreja, é ele que muda, queridos. A Bíblia diz que nada acontece sem a permissão de Deus. A gente reclama às vezes porque a nossa identidade, ao final das contas, está suja, está com adesivo, está com mofo. E a gente reclama de governo. Quando na verdade, a gente tem que examinar o nosso coração do porquê que algo está me incomodando na igreja. Casamentos têm se dissolvido, queridos, porque um olha para o outro e fala, vou me separar. Mas vai separar? Está 10 anos junto. Incompatibilidade de gênero. Uma ova, queridos. Desculpa. 10 anos para descobrir que não... Incompatibilidade de gêneros? Não faz sentido. Isso chama-se identidade deturpada. Identidade que se sujou. Identidade que, por algum motivo, fragmentou. Perdeu. Mas o Senhor tem nos chamado hoje, queridos, como Daniel, se posicionar. Vai custar? Vai custar. Vai doer? Vai. Eu não vou romantizar. Não vou falar que é lindo. Uau. E é bonito, né? Eu hoje sou um homem posicionado, eu tenho uma identidade, eu aprendi a falar não, eu aprendi a falar assim. Uau. É bonito para frase Instagram, para Facebook, Orkut. Orkut é bom, né? É bonito falar isso. Não é? Olha, o homem de identidade. Mas na prática não é romântico. Na prática vai doer. Principalmente no começo. Eu falei ainda, igual a academia. Quando você começa a academia, dói tudo. Dói tudo. Até o cabelo dói. Você vai lá e, estou malhando. Aí você posta a foto, é bacana. Aí chega em casa no dia seguinte e fala, ai. Vai levantar, dói a coxa. Você malhou a perna, está doendo a cabeça. Como assim? Dói tudo. Aí no segundo dia, continua doendo. Terceiro, continua doendo. Mas passa uns dias, ele começa a parar de doer. O Dorflex ajuda, muito. Lá em casa não falta Dorflex. Dorflex é uma maravilha, queridos. E outros remédios que tem Flex aí. Torcer alguma coisa, eu tenho um monte disso aí. Mas dói. Comecei a academia. Poxa, por que eu estou começando a academia? Porque eu preciso mudar meu corpo. Eu preciso ter saúde. Só que vai doer no começo. Mas passa um tempo, a dor para. Você começa a entender que aquela dor é necessária. Não tem a frase, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. É exatamente isso, queridos.
Só que hoje, aí quando você pega pessoas que, e eu não estou falando nem por estética, mas cuidam do corpo, tem um corpo saudável, um corpo até bonito, por que não? Não tem problema ter um corpo bonito. Elas não querem mais parar de academia. É bom, porque elas sabem o benefício que aquilo traz para eles. Autoestima, saúde, né? Falando das razões boas, né, queridos? Tudo as pessoas conseguem deturpar. Mas é bom. E aí de tempos em tempos, vem uma dorzinha. E assim é com Deus. Agora eu estou acostumado. Aí o cara chega lá e fala, ei, parou, né? Vamos mudar o treino? Ah, sério? Aí você muda a série de exercícios e dói um pouquinho. Mas dói muito menos do que doía no começo. Só que aí você fala assim, ah, doeu. Opa, se doeu é porque pegou. É isso. Se o exercício não dói, não pegou. E assim vai, queridos. Dói um pouquinho no começo. E no final, como diz o Walter, parece que é o começo. Continua doendo. Não é, Walter? Mas a dor é menor. Só que quando você entende que cuidar da sua personalidade, da sua identidade, é algo importante, bonito, necessário e prazeroso, você já não liga mais para aquela dor. Você fala, vai doer um pouquinho, mas está tudo bem. Porque eu sei o que Deus quer para mim, eu sei quem eu estou me tornando em Jesus, e eu sei o que vai ser daqui para frente. Então eu vou dizer um não. Vai doer, mas eu vou falar não. Vou perder amigos, vou perder algumas coisas, mas queridos, eu falo muito para as minhas filhas. E na semana, já falei muito com a Gabi isso, e essa semana a gente conversou muito com a Mel. Uma situaçãozinha com uma amiguinha. Falei, filha, mas por quê? Por que você não contou para o papai? Coisa de criança, gente, coisa boba. E eu sou tudo... Meus filhos assim. Tudo. Ah, não pode chorar. Não, não chora, não chora, não chora, não chora, não chora. Mas eu estou aprendendo que tem que deixar ela chorar. Senão eu choro depois, que a Renata briga comigo. E... Filha, mas por que você não confiou no papai? Por quê? Por que você não falou isso para mim? Ah, pai, porque eu achei que você ia brigar. Filha, mas papai já não falou tantas vezes que a gente tem que conversar? Se vocês vierem conversar comigo, nós vamos... Pode ser que eu brigue, mas é bom que você converse comigo. Mas afinal das contas, filha, por que você está fazendo isso? Por que você aceitou uma brincadeira dessa que você não queria? Ah, pai, porque eu fiquei com medo dela não ser mais minha amiga. Porque outra vez que ela quis brincar de uma coisa e eu não quis, ela ficou brava comigo. Bem, a gente está falando de criança, queridos, mas adulto também é assim. E eu falei, eu e a Renata, a gente conversou com ela, falou assim, filha, deixa eu te contar uma coisa. Eu quero que você aprenda uma coisa. Eu falo isso para a Gabi o tempo inteiro. Jesus, elas já aprenderam a adorar, queridos. Elas já sabem quem é Jesus. Mas tem uma coisa que eu falo para minhas filhas. Aprenda a dizer não para aqueles que não te valorizam. Porque o papai já corrompeu muito valor por não querer estar com pessoas, querer estar com pessoas que não me valorizavam. Eu falei para ela, filha, não tenha medo de perder a amizade. Me responde uma coisa, filha. Se você quer brincar de uma coisa, ela não quer. E aí, se você não brinca do que ela quer, ela fica brava e não fala mais com você, é saudável? Não. Você fica feliz? Não. Então tá aí, filha. Para com isso desde já. Começa a aprender que se ela não quer te respeitar, ela não é uma boa amizade para você, filha. Eu estou trazendo exemplo de criança que se resolve, claro, queridos, e é coisa boba. Mas o adulto é assim, a gente faz isso. Porque alguém não quer que você faça, você não faz, fica bravo. Deixa ficar. Se você está fazendo a coisa correta, dentro dos valores que Deus tem nos ensinado, ou os valores corretos que existem mesmo, é a pessoa que vai perder, querido, aquilo que vai derramar sobre a sua vida. Chega de ficar aceitando o que os outros querem, por medo de não ser aceito, ou por medo que não vão gostar mais de mim. Chega. Complexo de vira-lata. Ah, não vão mais gostar de mim. Ah, o pastor pediu uma coisa, eu não vou fazer, não vai gostar mais de mim. Ah, o governo da igreja mudou, eu era tão próximo do pastor Valdeir, e agora o pastor Sérgio, como vai ser? Vai ser igual, porque é o Espírito Santo que comanda a casa, queridos. Quem aqui não pensou assim? Eu pensei, eu vou ser sincero com vocês. Eu fiquei muito feliz. E quando a gente estava orando, eu falei, nossa, vai mudar o governo. Eu falei, nossa, eu fiquei feliz. Se fosse o Levi, eu ia ficar feliz. Se fosse o Sérgio, eu ia ficar feliz. Se fosse o Valdeir, eu ia ficar feliz. Porque eu conheço todos. Mas eu sou mais, né, por uma questão de discipulado, eu estava mais conectado, estou mais conectado com o Valdeir para a questão de discipulado, né? Ai, mas vai mudar, e agora?
Eu era perto do Valdeir, quem subiu foi o Sérgio. Meu Deus, e agora? Meu coração, e agora? Para! Daniel passou por 4 reis, queridos. 4! E quando necessitou, o Senhor mandou chamar ele. Quando precisou, alguém falou assim: rei, tem um homem lá, assim assado, que servia ao outro rei, que ele revela, que ele recebe de Deus. Ele tem o Espírito de Deus nele. E Daniel foi chamado para o que tinha que ser feito, queridos. Então a gente tem que parar de se preocupar com as situações manuais, aquilo que a gente manipula, aquilo com que faz com que a gente se corrompa dentro dos nossos valores. Eu quero trazer mais um exemplo aqui, queridos, que eu trouxe de manhã. Eu estou em alguns processos seletivos quando começou muito movimentado de empresas. 3. Um, que é um cargo que eu já parecido com o meu, e outros 2 que são cargos que eu sempre busquei. Cargos que pagam bem, cargos que é algo que eu gostaria muito de trabalhar. Se o senhor vai permitir, são outros 500. E nas 2 primeiras entrevistas, foi até engraçado, nem falei de manhã, começou ao contrário. O processo começou meio, como eles estão com pressa para algumas coisas, estão querendo desenvolver rápido, eu comecei pelo vice-presidente, pelo presidente, e depois de aprovado, passa para o RH para seguir com os trâmites de comportamental, essas coisas todas. Beleza. A primeira entrevista muito legal, bacana, a gente conversou em detalhes, e ela fala assim: eu gosto muito de falar com o pessoal do comercial, eu aprendo muito com o comercial. Estudar área comercial, queridos. E ela fala assim, dentre outras coisas que a gente conversou, ela, né, e vocês o comercial, inclusive ali, né, às vezes tem que contar umas mentirinhas para o cliente, não sei o quê, e eu, sabe quando, daquela paradinha? Aí eu esperei ela falar, a gente tem que, querido, uma coisa que Deus tem me ensinado, a gente tem que ser sincero, transparente, mas aprendam, por favor, quando lhe é solicitado. Esse negócio de querer falar o que quer, na hora que quer, quando quer, de qualquer jeito, está errado. Chama-se imprudência. Ser sincero, ser transparente, é falar o que tem que ser falado na hora em que lhe é solicitado. Na oportunidade que derem, você fala. Sai falando pelos cotovelos, não. Faz isso não. É feio. Não é legal. Já fiz muito isso, quebrei muita cara. A gente vai aprendendo. E aí, voltando a RH, esperei ela terminar de falar, eu falei: fulana, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero que você se sinta ofendida, mas eu não concordo com o que você falou. Porque eu não minto para os meus clientes. Ela olhou e eu falei: desculpa. Eu quero muito trabalhar nessa empresa. Estou nesse processo seletivo porque me interessei pelo que ofereceram. Mas eu não vou mentir para os clientes. E se vocês esperam que eu minta para os clientes, então esse talvez não seja o meu lugar. Falei um pouco mais doce, claro, mas falei. Não, mas acho que você entendeu errado. Eu falei: não, você falou. Que os comerciais que você conhece, eles mentem para os clientes. Eu falei: desculpa. Se vocês esperam isso de mim, então não me contratem. A gente para o processo aqui. Porque eu não vou mentir para os meus clientes. Eu te falei no começo que eu sou cristão. E eu não vou corromper os meus valores. E se vocês quiserem, quando o cliente... Se tem alguma coisa que está errada nessa empresa, ao ponto de eu ter que mentir para o cliente, então vocês precisam rever os processos de vocês. Não, me perdoa. Foi só um jeito de falar. Eu falei: não, eu te entendo. Eu já fui comercial mentiroso, já menti também. Meu passado, queridos, já menti. Lembra que eu falei para vocês que já corrompi muitos valores meus? Menti porque alguém mandou mentir. Para ganhar cliente, para manter cliente. Me arrependo muito. Mas hoje, graças a Deus, os meus clientes gostam de mim, porque eu falo a verdade para eles. E eu nunca deixei de vender mais ou vender menos, porque eu falei a verdade. Pelo contrário. Os clientes falam: eu quero que o Rufino me atenda. Porque quando eu pergunto uma coisa para ele, ele fala a verdade. E eu sei que quando eu pergunto uma coisa para ele, ele não vai mentir sobre o processo que eu preciso da empresa. Isso foi um. Não, desculpa, me perdoa, tudo bem. Eu falei: não, tudo bem. Ela falou: não, acho que você me entendeu mal. Eu falei: não, eu sei o que você falou, mas eu só queria te expressar. Esse sou eu. Não, aí ela abriu um sorriso e falou: uau, gostei de ouvir isso no final. E acabou sendo gostoso, a gente começou a conversar sobre isso, foi legal. Já na outra entrevista, que da outra empresa, a pessoa não gostou. Foi muito parecido. E quando eu falei que eu não mentia, mas às vezes, né, Rufino, tem que ir. Não vou mentir. Não, mas veja,
Eu falei, mas tem alguma coisa que eu vou mentir? Não. Então por que você está falando que eu tenho que mentir? Não vou mentir. Não, mas o filho é que às vezes o diretor pede uma coisinha, e aí tem que... Eu falei, desculpa. Então não é para mim. Aí falei a mesma coisa. Eu quero muito participar desse processo. Você perguntou se eu gostaria. Eu falei, eu estou conversando com você porque eu quero. E essas duas empresas, eu falei que era uma, depois eu lembrei. 2 dessas empresas estão entre as 3 maiores empresas do meu ramo. E ela, não, mas veja bem. Eu falei, não vou ver bem. Eu falei, olha, eu quero participar, mas eu quero deixar bem claro para vocês, que se em algum momento vocês pedirem para eu mentir, eu não vou mentir. Aí eu te pergunto, queridos, o valor já foi apresentado para mim. Os valores... E se eu aceitar amanhã essa empresa que não gostou quando eu falei que eu tenho que mentir? Sabe o que vai acontecer? Deus já me mostrou. Eu vou ter que mentir. Na primeira situação, eu vou falar, não vou mentir. E o meu chefe vai falar, mas espera aí, você sabia como que era aqui dentro? Nós te falamos como que ia ser. Você vai ter que mentir. Aí o que vai acontecer? Eu não me posicionei. Por quê? Me posicionei quando eu falei, mas aceitei. Sabendo o que vai acontecer. Vai passar uns dias, na primeira mentira, eu vou ficar indignado. Não vou mentir. Vai dar briga, e eu vou começar a acordar todos os dias seguintes dizendo, Deus, abre uma outra porta de emprego para mim, porque eu não aceito isso. Jesus está errado. Jesus, eu não quero. Essa empresa não me valoriza. Jesus, essa empresa mente. E blá, 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 blá. E Deus olha e fala assim, você sabia desde o começo. Você aceitou entrar no lugar que não bate com os valores que eu te ensino, filho. E agora pede para eu limpar a tua sujeira? Queridos, você fala para o seu filho, filho, não faz isso, vai dar ruim. Aí o filho vem depois, pai, o que você faz? Pô, não te avisei. Agora você vai ter que carregar com as consequências. É isso, queridos. Se posicionar como Deus se posicionou, nem sempre vai ser tão fácil. Vai ser custoso. Às vezes não vai ser legal, mas vai ser muito melhor, queridos. Identidade é algo que nós temos percebido que a nossa sociedade tem sido conturbada. E isso é muito real. A nossa identidade tem sido atacada por uma pluralização, por uma secularização. É tirar a influência religiosa sobre a vida das pessoas, dizendo assim, Walter, você pode ser o que você quiser. Júnior, você vai ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Até um coati você pode ser se você quiser. Eu estou errado? Os terãs. É assim que chamam agora, os terãs. Pessoas que se identificam como animal. Eu sou um menino lobo. Eu sou um menino coati. Eu sou uma borboleta. O que é isso, queridos? Falta de identidade. Porque em algum momento, naquela criança, nos pais daquela criança, faltou identidade e posicionamento. E deu no que deu. Mas meu filho está assim, é só por um tempo. Queridos, não vai nessa não. Se posicione. Sabe o que acontece? E eu já fui assim. Tem pais que não querem dizer não para os filhos, ou até mesmo disciplinar os filhos, com medo, queridos, do filho não gostar mais de você. Eu passei por isso. Queridos, eu amo minha mãe de paixão. E a velha é brava. É brava. Os meus irmãos falam que eu fui o único que não apanhou. Eu falei, poxa, se isso não é apanhar, meu Deus. Amo minha mãe, cara. Amo ela. Sou maravilhosa. Minha mãe é brava, mas é amorosa. Disciplina. Os meus sobrinhos todos são apaixonados pela minha mãe. A tia Zé é brava. Mas ninguém sairá de casa. Às vezes eu chegava em casa e meus primos estavam lá em casa. Até hoje meus primos mais velhos vão lá na casa da minha mãe jantar, quando ela está em São Paulo. Vão jantar na casa dela. Ai, tia, vim aqui jantar. Tia, você está aí? Faz sopa de feijão para a gente. Ela, não vem não, hoje estou ocupada. A tia faz, tá bom. Minha mãe é brava. Mas nem por isso eles deixaram de identificar amor nela, queridos. Nem por isso. As meninas sabem. A Mel falava para a avó, a Mel e a Gabi falava, a voz dele não é xinguenta. A Mel, a voz dele não é xinguenta. Porque hoje minha mãe ela é brava lá. Mas ninguém quer sair de perto dela. Ninguém quer sair de perto dela. Porque ela disciplina. E às vezes nós, como pais,
Temos medo de dizer não para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque você tem uma lacuna na sua identidade. Porque você tem um pedaço na sua identidade, na sua personalidade, que está mal resolvido. E aí, queridos, pais que não brigam com os filhos, por medo dos filhos ficarem bravos com os pais, começa a rever isso. Vai orar. Vai falar com o seu discipulador. Vai aos pés de Jesus. Jesus, por que eu estou com medo de disciplinar meu filho? Ou você quer que seu filho comece daqui uns dias? Porque se você é tão compreensivo assim, você quer acordar daqui um dia e seu filho começar... Miau. Que isso, filha? Miau. Você está ficando louca? Uau, uau, você. É sério, é engraçado, mas é verdade. Não sei se vocês acompanham. Os terãs. Miau, que isso? Que agora eu me identifico como gatinho. O Miguel sabe, né, Miguel? Que eu brinco com o Miguel. Esse é o amor, esse é o carinho. Eu brinco com ele. Ele conhece, fala, Miguel, ele está no Ministério Infantil, né? Mas o Neto também sabe, fala, você quer conversar com amor ou com carinho hoje? Quando eles começam a fazer gracinha. Não, tio. O amor e o carinho, queridos, é isso. Eu vou disciplinar minhas filhas sim. Vou ensinar elas o que tem que ser feito. Sem medo de não ser aceito, sem medo de perder a identidade. Precisamos. Chegou a hora, queridos, da igreja se posicionar e começar a aprender a dizer não. Ainda que o não nos custe. E eu vou te dizer uma coisa a vocês, o não vai custar. O não vai doer. Mas depois é tão bom. É libertador. Quando você aprende a dizer não, queridos, você dorme bem, você acorda bem, você não fica preso emocionalmente a alguém ou alguma situação que você não queria estar. É simples. É simples. Estou dizendo que é fácil. As que o mundo tem oferecido para você. É simples, querido. É simples demais. Nós precisamos acordar. A igreja precisa acordar. Nós precisamos, como homens, acordar e aprender a dizer não. Como Daniel fez. Daniel foi jogado na cova dos leões, querido. Daniel entrou na fornalha quente. E tantas outras situações. Mas em nenhuma delas, você vê que ele saiu danificado. Em todas elas ele saiu honrado pelo Senhor. E o Senhor honrado através da vida dele. As pessoas diziam, ele tem o Espírito de Deus. Governos mudaram porque Daniel se posicionou, queridos. Governos mudaram. Reis disseram, ei nação, agora vocês vão adorar o Deus de Daniel. Não é mais o que eu quero, não é mais a pluralidade, não é mais esse monte de deuses pagãos. Agora, nação, vocês vão adorar. É um decreto. O rei de Daniel, o Deus de Daniel, vocês vão começar. Porque Daniel se posicionou, uma nação, várias nações, começaram a adorar o Senhor. Simples, queridos, simples. Eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida de maneira simples. Eu tenho visto Deus me responder coisas que eu tenho pedido há anos para Ele. Deus, eu quero romper. Se quiser vir já. Eu perdi a minha personalidade. Aquela que Deus me deu. Eu me corrompi. E a minha personalidade foi fragmentada. Então não fale mais que você não tem, ou que o fulano não tem personalidade. Ele tem, porque Deus criou ele assim. Deus deu uma identidade para você. Deus te deu a personalidade e deu a personalidade para o teu irmão. Só que a gente se perde por escolhas nossas. Então não fale mais isso. E se por acaso, dentro do que você olha, você imagina que aquele irmão não tem personalidade, você já sabe o que vai ter que fazer. Eu vou orar por ele, para que ele encontre a personalidade dele em Cristo. Que a nossa personalidade, queridos, ela é formada em Cristo. Ela é moldada em Cristo. Você foi chamado para ser um adorador. E é isso que nos basta. Só isso, queridos, só que está na Bíblia, deveria nos bastar. Só que nós temos sido corrompidos. Nós temos sido atacados em nossa identidade. Nós temos sido atacados em tantas áreas. Infoxicação, excesso de informação. Internet, Instagram. Eu gosto também. Mas a gente tem sido atacado. A gente tem aceitado isso. Eu sei que o horário está avançado, mas eu vou trazer mais um exemplo aqui, Levi. O Senhor às vezes me usa com algumas visões de oração por pessoas, algumas coisas proféticas, eu amo isso. Eu gosto, acho legal. Queridos, pensa num cara que não tem medo de ver coisas ruins. Eu gosto de ver anjo, eu gosto de ver demônio, não estou nem aí. Deus me fez assim.
E aí chegou um tempo, sabe, Levi, a gente tinha que orar pelas pessoas, e aí eu comecei a ver algumas pessoas com corrente no pé. O que eu fazia antes? Poxa, o senhor está mostrando a pessoa com corrente no pé aqui na frente? Eu vinha aí, Senhor. Ou outras coisas boas, né? Está quebrado, o senhor está me mostrando é porque tem que quebrar, ponto. Deus. Passou um tempo, eu comecei a entender, aí eu vi uma coisinha outra, Senhor. Hadouken, quase isso. Passava outro culto, oração. Senhor, estou vendo um negócio ali, Jesus, muda. Eu estava com medo, queridos. Sabe por quê? Olha que interessante. Minha personalidade sendo suja e não estava percebendo. Minha identidade começou a ser mofada e eu não percebi. Eu estava acompanhando no Instagram, Levi, alguns canais cristãos de memes. E nesses canais, eles pegam cortes, assim como é feita a internet, né? Feito de cortes, onde mostrava só o cara abraçando uma pessoa. E aí falando uma piada. Na outra cena, talvez era alguém tocando violão e o outro vinha aqui junto e aí vinha a piadinha. Ih, o irmão está tocando o teclado virtual, o violão virtual. Aquilo começou a me contaminar, Levi. Por quê? Porque eu começava a achar que se eu fosse orar pelo pé da pessoa ou por alguma coisa, o que vão achar de mim? Ah, queridos, o que vão achar de mim? Se Deus está me mostrando, eu não tenho que fazer. O que vão achar de mim? Falei, Senhor, por que eu estou com esse medo? E o Senhor me falou, para de ver essas porcarias que você está vendo. Aquilo estava sujando a minha identidade, o meu dom, aquilo que Deus me entregou. Eu decidi seguir esses canais e dar risada do irmão falando da igreja do outro. Eu sempre defendi igrejas aqui, queridos. Se tem alguém que não aceita que alguém fale mal de alguma outra igreja, sou eu. Mas não vem falar mal de nenhuma igreja para mim. Vai tomar bronca. Vai gostar menos de mim. Não aceito. Não aceito. Sabe por quê? Porque eu não sei o que ele está passando no ministério dele. É muito fácil eu criticar, Levi, um cara que tem uma parede azul. Mas eu sei o contexto dele. Eu sei o que Deus falou para ele. Não sei. Eu vejo, queridos, gente criticando igrejas. Mas você não sabe o que os caras fazem. Outro dia você fala para mim, igreja tal. Eu falei, queridos, quantas pessoas você pregou o evangelho hoje? Foi desse jeito. Hein, Rufus? Quantas cruzadas a sua igreja fez? Quantos drogados a sua igreja tira da rua? Nossa, nem para conversar com você. Falei, o dia que a sua igreja tirar 10% dos drogados, que essa igreja que você fala para mim tirou, a gente conversa. E eu aceito você falar. Nossa, nem. É fácil falar. Eu vejo cristãos falando das músicas dos outros. Você não sabe o que o cara está vivendo. Para. Autossuficiência é posicionamento. Eu não tenho que falar de ninguém, eu não tenho que falar da igreja de ninguém. Não deixe a sua identidade ser corrompida, queridos. Tudo começa com pequenas coisas. Queridos, eu comecei a ficar com medo de orar pelas pessoas. Simplesmente porque eu estava sendo contaminado. A minha identidade começou a ser contaminada por coisas que eu escolhi ver. E aí, óbvio, né, Deus? Claro que você sempre tem razão. Às vezes eu até tento argumentar, Deus, mas... Eu sempre perco, queridos. Graças a Deus, né? Sempre perco quando vou argumentar com o Senhor. Porque Ele me mostra o que Ele está falando. E aí eu comecei a parar de seguir esses canais. Eu não lembro os nomes, mas toda vez que começa a aparecer um canal desse para mim, deixar de seguir. Não quero mais ser contaminado, queridos. Eu preciso olhar para Jesus. Um dos louvores foi esse. Quando você começar a olhar para o Senhor, até as tuas referências vão mudar. Você vai parar de ser influenciado por pessoas vazias, por pessoas que só sabem falar bem. Tenha referências. Não deixe ninguém influenciar a sua vida, a não ser Jesus Cristo. E eu falo de muito bom coração. Eu tinha muitas referências, queridos. Eu gosto de ver pessoas pregando, se comunicando. É um tema que eu gosto, comunicação. Mas o Senhor me levou a ter 5 referências hoje, Júnior. 5. Eu sou muito feliz com elas. Eu digo que é a teoria dos 20%. O Senhor mudou as minhas referências. E as minhas referências hoje são Pastor Marcelo, Pastor Levi, Pastor Sérgio, Pastor Valdeir, Pastor Júnior. Esses 5 caras são a minha referência hoje. Esses 5 caras ajudaram a reconstruir o meu caráter. Me ajudaram a reconstruir
a minha visão de paternidade sobre Jesus. E não porque eles são legais, eles são também. Eles são muito legais. Mas porque esses caras sabem o que estão falando. Esses caras têm uma identidade com Cristo. E eles não negociam ela. Eles não negociam se alguém vai deixar de gostar dele, porque ele tem que falar a verdade. O Levi é profeta. Falar coisa legal é muito fácil, mas às vezes ele tem que falar coisas difíceis. Ele vai falar. Se ele tiver medo de falar alguma coisa pro irmão que não é legal, não funciona. Então eu passei a ter 5 referências na minha vida. Hoje eu tenho 5. Talvez eu tenha mais depois. Pode ser que acrescente mais referências. Mas hoje são as 5 referências que eu tenho. Você pode ter outras. Eu tenho referências. Eu não tenho mais influenciadores. Pessoas vazias, que ganham a vida com corte, influenciam você, mas na verdade são ocas por dentro, com identidade conturbada. E é isso que o Senhor falou conosco hoje, queridos. Eu espero que eu tenha conseguido passar aquilo que Deus tem construído na minha vida. Mas eu quero orar com vocês agora. Vou pedir para que vocês fiquem de pé. O louvor vai tocar. Mas chegou a hora, queridos. Chegou o momento de entender que é necessário a gente olhar para o princípio, as premissas. O homem aprender a cultivar e guardar. A mulher ser sábia. Chegou a hora, Jesus, de começar, queridos, de começar a colocar em prática o que Deus nos ensinou. O que Deus nos ensinou. Deus estabeleceu os psicólogos e está tudo bem com isso. Hoje eu recomendo fazer terapia. Fiz um processo terapêutico que é maravilhoso. Mas, queridos, muitas das pessoas estão procurando porque não têm uma identidade, porque se perderam. E tudo bem procurar um psicólogo, um terapeuta. Mas e Jesus? E o não? E o sim? Onde ficou o lugar onde eu nego Jesus e dou sim para o mundo? Chega! Eu não quero mais negar o Senhor, queridos. Eu sou muito tentado às vezes a negar o Senhor em atitudes. Não vou dizer que não. Eu sou muito tentado. Eu sei que vocês também são. E eu vou falar para vocês. Vocês vão ser mais a partir de agora. E eu quero que vocês sejam tentados. Eu quero que vocês sejam provados. Com todo amor. Para que vocês possam começar a se posicionar. E dizer: Jesus, eu escolho sim. Eu digo sim. Eu digo sim para o que o Senhor quer fazer. E eu digo não para todos aqueles que querem corromper os meus valores, corromper aquilo que eu acredito, que é a sua misericórdia, a sua graça, aquilo que o Senhor me deu. É hoje, queridos, é o dia de a gente começar a entender. Esse ano começou diferente. Raízes, Éden, identidade. Só isso, queridos. Eu não estou falando por mim, já bastaria. O Senhor já mostrou o que Ele quer para a gente. Vamos corresponder. Eu tenho certeza que toda vez que a gente começar a se posicionar, essa igreja vai encher cada vez mais. A nossa vida vai começar a mudar cada vez mais. Em todas as áreas. Quando eu colocar o meu posicionamento nas minhas finanças, ela vai mudar. Quando eu colocar o meu posicionamento na Bíblia, quando eu começar a conhecer mais, ler mais a Bíblia, eu vou conhecer mais Jesus. E não vou depender de eventos para conhecer Jesus. Afinal, todos os dias pela manhã Ele está me esperando. Todos os dias, queridos. Ele está ali. Ei, filho, fala comigo. Mas eu acordo, é a primeira coisa que eu faço. Eu vou para o celular. Logo pela manhã eu começo dizendo: não, Jesus, espera um pouquinho aí. Eu vou para a internet. Vou me atualizar o que está acontecendo no mundo. Quando na verdade o meu posicionamento diário tem que ser: Jesus, obrigado por mais um dia poder acordar. Obrigado porque mais um dia o Senhor me deu a chance de te adorar, de restaurar a minha identidade, de me ensinar a ser um homem, restaurar o meu caráter e eu poder chegar mais perto do Senhor. Queridos, é isso o Senhor tem nos falado hoje. E glorifico a Deus porque eu quero aprender a ser como Jesus. Eu quero aprender. Eu não quero mais ser bonzinho. Chega de ser bonzinho. Ser bom é diferente de ser bonzinho. Eu quero ser bonzinho. Quero ser bom. Uma pessoa boa, como Jesus foi. É hora de dizer sim para Jesus e dizer não
para todos os valores que tentam corromper a nossa identidade. Amém? Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer
queridos, o que eu quero pedir agora ao Senhor é que guarde as nossas casas, nossos filhos, mas principalmente o nosso coração. E eu não poderia deixar de, essa noite, profetizar sobre a nossa igreja, profetizar sobre a sua casa, profetizar sobre os seus filhos, os meus filhos, que nada nesse mundo mais vai atrapalhar a identidade nossa, a identidade deles e a nossa. Eu profetizo que a partir de hoje a nossa identidade seja limpa, a nossa identidade será limpa em nome do Senhor Jesus, a nossa identidade será restaurada, será limpa para a honra e glória do Senhor Jesus. A nossa identidade a partir de hoje será uma identidade cuja filiação está escrito Deus, mas que todos verão, quando olhar para você, que você é um homem, uma mulher, uma criança posicionada naquilo que Deus tem para fazer, custando ou não, queridos. Eu profetizo que os nossos filhos não serão atacados com ideologia de gênero, os nossos filhos não serão atacados querendo ser animais. Os nossos filhos são como nós, adoradores do Senhor. Nós somos feitos para adorar o Senhor. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre todas as áreas das nossas vidas, da sua vida, que a partir de hoje a nossa identidade brilhará com o nome e a marca do sangue do Senhor Jesus, porque Ele não morreu na cruz, queridos, para que nós pudéssemos fazer o que a gente quisesse, ser quem a gente quisesse. Ele morreu na cruz para nos dar uma identidade limpa, imaculada, para adorar o nome dEle aonde nós pisássemos. Amém? Que a graça, o poder, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você e a sua casa nesta noite, e que a sua semana seja uma semana de verdadeira identidade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos com Deus. A minha fonte é o teu